Olá, uma boa noite a todos. Muito obrigado por mais uma vez nos acompanharem aqui na CEP, no Evangelho no Lar. Meu nome é Ricardo Melhado. Eu agradeço a presença de vocês e peço para que já desde o começo aqui já deixem um like no vídeo, compartilhem com as outras pessoas, se inscrevam no canal, deixem um comentário, porque isso ajuda no nosso canal do YouTube, da CEP, e também peço para que logo de início já deixem o seu copo com água preparado, porque a equipe do plano espiritual vai tratar a água, vai fluidificar, vai colocar os remédios que nós precisamos, segundo o nosso merecimento. E sem mais delongas, vamos iniciando com a prece de abertura. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos a Jesus, aos amigos de luz, a nosso Pai Maior, para que estejam junto a nós neste Evangelho, e vamos iniciar falando sobre a coletânea de preces espíritas. Eu comecei com a prece que Jesus nos ensinou, justamente por esse motivo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, fala sobre a prece. E aí ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então nós fizemos aqui, né, a prece inicial, essa prece que Jesus nos ensinou, e é sempre apropriado que nós saibamos o que estamos falando durante a nossa prece. Então, Kardec e os Espíritos nos orientam desta maneira. Acreditamos em Deus, pois tudo revela o seu poder e a sua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de um bom senso que ultrapassam toda a capacidade de compreensão humana. Em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e o minúsculo inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito. Em todos os lugares vemos a prova de um amor paternal. Portanto, cego é quem não o conhece em suas obras. Orgulhoso é aquele que não o glorifica, e ingrato é aquele que não lhe agradece. Então essa é a explicação do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. E aí ele segue. Nós vamos ler o item 2 também, que é: venha a nós o seu reino. O Senhor deu aos homens leis cheias de sabedoria, que os fariam felizes, se eles as seguissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça. Ajudar-se-iam mutuamente, em vez de se maltratarem como fazem. O forte ajudaria o fraco, em vez de massacrá-lo. Todos evitariam os males que se originam dos abusos e dos excessos de toda a ordem. Todas as misérias da terra são frutos da violação de suas leis, pois, se não existisse uma infração sequer a essas leis, não existe uma infração sequer a essas leis que não traga consequências fatais. Ao animal foi dado um instinto, que o mantém no limite do necessário, e ele se conforma naturalmente com isso. Ao homem, além do instinto, foram dadas a inteligência, a razão e também a liberdade de respeitar ou violar as leis divinas que regem a humanidade. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que ele tenha o mérito e a responsabilidade pelos seus atos.
Ninguém pode dizer que não conhece essas leis, pois, em sua bondade paternal, o Senhor as gravou na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que violam suas leis querem menosprezá-lo. Chegará o dia em que, de acordo com a sua promessa, todos as praticarão e a incredulidade desaparecerá. Todos o reconhecerão como o Senhor soberano de todas as coisas, e ao adotarem suas leis, sua harmonia se estabelecerá sobre a terra. Apressa, Senhor, a chegada desse dia, dando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Muito bem, então o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 28, fala sobre algumas coletâneas, de preces espíritas, e ele fala, sobre o Pai Nosso, e por isso, que eu fiz a abertura com a prece do Pai Nosso, e ele cita, parágrafo por parágrafo. Então nessa semana nós temos esses dois, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, e o Kardec, com o auxílio dos espíritos que guiaram ele durante o desenvolvimento dessa obra, deste livro, ele diz o seguinte, que nós acreditamos em Deus porque tudo na natureza revela seu poder e a sua bondade. E ele vem dando exemplos para nós, A harmonia do universo dá testemunho dessa sabedoria infinita. Dá exemplo da sua prudência e do bom senso que ultrapassam a nossa capacidade de compreensão meramente humana. E ele segue dizendo que em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e do inseto minúsculo, até os astros que se movem no espaço, no nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito. Então, desde a vida mais simples até o ramo, como ele fala aqui, da plantinha mais simples, até a constelação, os astros mais grandiosos, nós vemos ali a presença de Deus, a obra de Deus viva diante dos nossos olhos. Todos os lugares nos mostram essa prova de um amor paternal do nosso Pai. E aí ele diz que é cego aquele que não o reconhece nas suas obras. Pelas suas obras nós podemos antever o que é Deus. Não temos a capacidade de compreendê-lo em toda a sua grandeza, mas temos a certeza de que ele existe pela observação das suas obras e pela capacidade que já temos de raciocínio e de discernimento nessa fase humana. E ele fala também o seguinte: orgulhoso é aquele que não o glorifica. Por isso, santificado seja o seu nome. E ingrato é aquele que não lhe agradece por todas as bênçãos e pela criação. E aí ele segue para venha a nós o seu reino, onde ele demonstra nessa parte da oração que o Senhor deu aos homens leis cheias de sabedoria que nos fariam felizes se nós as seguíssemos. Fariam reinar entre nós a paz e a justiça, faria com que nós nos ajudássemos mutuamente, o forte ajudaria o fraco, todos evitariam males que se originam sempre de abusos ou excessos de todas as ordens. E ele fala que as misérias da terra são frutos dessas violações das leis de Deus, e que não existe uma infração sequer a elas que não traga consequências. Ele diz que o animal tem esse instinto que o mantém dentro de um certo limite necessário. E ele se conforma de uma maneira natural com essa situação.
E ao homem ele deu além do instinto, foram dadas inteligência, razão e liberdade para respeitar ou violar essas leis que regem a humanidade. E aí está a nossa liberdade de escolher, dentro também de um certo limite, não temos, né, capacidade de escolha plena e ilimitada, mas podemos sim escolher. E aí ele fala que, a fim de que possamos ter mérito nas nossas ações, porque os animais, por não terem livre escolha, não têm esse mérito. E nós temos livre escolha, portanto, quando escolhemos corretamente, aí aparece o mérito da nossa condição de poder escolher algo e mesmo assim escolher aquilo que é certo. E ele diz que ninguém pode dizer não conhecer essas leis, pois em sua bondade paternal o Senhor as gravou na consciência de cada um. Não há distinção de cultos, nem de nações, nem de religiões. Aqueles que violam as suas leis querem menosprezá-lo. E aí ele finaliza dizendo: chegará esse dia em que, de acordo com a sua promessa, todos praticarão as leis de Deus. E a incredulidade, então, desaparecerá. Reconhecerão que o Senhor, ele é soberano de todas as coisas, e ao adotarem as suas leis, sua harmonia será finalmente estabelecida na terra. E aí ele faz essa rogativa: apressa, Senhor, a chegada desse dia, dando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Então nós também deixamos a nossa rogativa para que o Pai nos ampare nesse caminho e que possamos chegar a essa situação o quanto antes para o nosso bem coletivo. Então vamos seguir aqui na nossa segunda leitura. Pão Nosso, lição 101, resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde inspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vez, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos a libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos
esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento, menos aprimorado e aperfeiçoando-o, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então essa lição ela é bem direta a dizer que, né, no título, resiste à tentação, e ela é bem direta em dizer que nós temos que ter a certeza de que vamos ser alvos dessas situações inferiores, né, que ainda existem dentro de nós mesmos. Ele mostra que nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade. Por isso, não podemos aguardar isenção a conflitos interiores. Toda vez que fazemos alguma melhoria de nós mesmos, utilizando o trabalho e obstáculos do mundo, devemos esperar um aumento das dificuldades que se apresentam à nossa frente, porque estamos no caminho iluminativo. E ele fala, contra o nosso anseio de claridade, existem milênios de sombras. Então hoje nós queremos a elevação espiritual, tentamos buscar o conhecimento espírita, tentamos praticá-lo no nosso dia a dia, mas nós temos um passado ainda de inferioridade, né? E o nosso presente ainda não é completamente purificado, digamos assim, né? Por isso que meio que misturado a essas bênçãos que nós temos do alto, ainda aparecem no nosso caminho tentações de todos os matizes, justamente por causa dessa situação inferior em nós mesmos, que ainda existe. E aí ele diz, nem mesmo a morte nos separa desses conflitos com as trevas, porque elas estão enraizadas na nossa própria organização espiritual, em nós mesmos. Nós somos o espírito. Nós não somos o corpo. Nós somos espírito, temos um corpo. Então, a transição da morte não nos modifica em essência. Modifica que nós não estamos encarnados mais, mas aqueles valores nossos, as nossas conquistas e as nossas dívidas, os nossos débitos, as nossas inferioridades ainda também permanecem junto a nós. Então ele pede que nós tenhamos tolerância construtiva em derredor da nossa caminhada, porque essas insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Então, estejamos preparados para isso. Então, finalizada essa leitura, vamos fechando os nossos olhos, vamos fazendo as vibrações, doando os nossos melhores sentimentos por todo o nosso planeta. Que a Terra seja abençoada por Jesus e que a nossa vibração de gratidão a esse planeta encontre cada alma que aqui vive. Vamos vibrando por todos os países, pelos seus povos, pelos seus dirigentes e pela paz e harmonia entre as nações. Vamos vibrando pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, pela nossa população, pedindo a inspiração de nosso Mestre para todos nós brasileiros. Vibramos por todos os trabalhadores do bem, independente das religiões a que seguem, que sejam inspirados e beneficiados por essas vibrações para seguirem as suas tarefas. Vibramos por todos os necessitados, doentes, do corpo, da mente ou do espírito, que recebam o bálsamo de nosso Mestre Jesus em suas vidas e que a nossa vibração possa ser colaborativa na sua regeneração. Vibramos em aberto, entregando nas mãos da equipe do plano espiritual uma vibração que será utilizada conforme a preparação da equipe nesta noite. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos.
pela água do nosso copo que será fluidificada, pela nossa casa, a renovação espiritual do nosso lar, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por nós mesmos. Que Mestre Jesus nos abençoe e nos envolva a todos. E assim, vamos seguindo para a prece de encerramento, agradecendo ao nosso Pai por mais uma semana, pela oportunidade de acompanharmos o Evangelho, recebendo o tratamento espiritual, recebendo as instruções e rogando que possamos colocar em prática esses ensinamentos e que as suas lições fiquem sempre presentes na nossa mente, no nosso dia a dia, nos guiando nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas ações, nos pensamentos e nas palavras nossos do dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos e obrigado por terem me acompanhado neste Evangelho.